Pessoal, que é o Bruno Marverick, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. A gente vai fazer a nossa 11ª aula. Eu vou inserir aqui o meu arquivo, no lugarzinho que a gente parou na última aula, tá? O que acontece? Eu quero reposicionar essas barras, beleza? Mas se a gente fizer isso da maneira que eu estou acostumado a fazer, como é? Simplesmente seleciona e pressiona o Alt R. Elas vão voltar para a posição inicial, mas quando eu der play elas somem. Não é isso que eu quero que elas façam, tá? Então eu vou tentar aqui reposicionar elas. Eu vou colocar aqui, tá, como global. Quero que elas fiquem mais ou menos aqui, RX, RY, para ela rodar, para ficar reta. Estou posicionando aqui, beleza? Elas estão parcialmente retas. Uso o R, o X e o Y para reangular elas aqui. Pronto, quase reta, RX 90, menos 90 para ficar de frente. Então se eu der play aqui a minha barra não some, tá? Faz desse jeitinho que eu fiz, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai aprender um pouco mais sobre como usar o próprio computador e as condições do Blender, tá? Então, vou dar play aqui, o seu objetivo é ficar com o que eu tenho aqui na tela, beleza? Um objeto se movendo, desviando de objetos que caem. Então, eu quero começar, como eu tinha prometido para vocês aqui, a deixar isso um pouco mais complexo. Nós temos no momento objetos que quando atingem meu cubo, eles simplesmente acrescentam 5 pontos à variável vida. E agora eu quero que um segundo objeto, quando colidir com o cubo, subtraia 20 pontos do que tiver sido colocado. Como a gente está usando um sistema de barra invertida, 0 é a barra cheia, 100 é a barra vazia, se eu tiver levado 20 danos e eu subtrair 20 desses danos, eu vou ficar com a minha barra zerada novamente, tá? Então vamos aqui, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui para nossa segunda camada e criar um objeto ao lado desse, tá? Vou apertar o N aqui, vou resetar o 3D cursor, 0, 0, 0, para ele ficar no centro. Eu vou inserir aqui uma esfera, tá? Essa esfera, ela vai me dar vida, beleza? A esfera, assim como ela foi inserida no mesmo lugar que estava o outro, tá? Então eu tive só que mover aqui e aumentar um pouquinho de tamanho. A gente vai chamar essa esfera de HP, tá? Toda vez que a esfera HP colidir com o cubo, ela vai subtrair 20 pontos ou 10, você quem escolhe a quantidade. E você pode criar o inverso, você pode criar mais objetos para causar outros tipos de dano, tá? Então aqui eu vou colocar que ela vai gerar 5 pontos de HP, mas assim como o cubo, assim como o cone, ela precisa cair. Então eu vou ter que atribuir aqui gravidade a ela. Vou vir aqui no canto, ó, Static, Dynamic. Coloquei a física dela como dinâmica. Se eu apertar o Z, você vai ver que ambos estão com a esfera interna que garante que essa física está funcional aqui, tá? E isso é tudo que eu vim fazer aqui, pessoal. O máximo que eu ainda vou fazer aqui é o seguinte: eu vou criar uma variável aqui, uma propriedade para esse objeto chamada HP, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para minha primeira cena. Cadê aqui? Dar um zoom out até achar o cubo e o input point. Aqui, ó. Isso aqui tá em wireframe porque eu apertei o Z, tá? Se eu clicar aqui em sólido, eu vou conseguir ver as cores que eu tenho. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar aqui o input point, ó. Se você não estiver vendo ele aqui, ele tá aqui, ó. Clica aqui em cima dele. E eu vou inserir uma nova configuração aqui no input point, tá? Eu quero que o input point derrube aquele objeto se eu tiver somente se, né? Então eu vou primeiro inserir um always. Eu vou criar aqui uma condição, tá? Condição para que isso aqui derrube vida. Então, se eu tiver com always e uma propriedade, ou seja, eu já estou misturando aqui funções, né? Estou misturando atividades simples e transformando elas em funções. Então eu vou marcar aqui essa opção para aqui o tempo todo, beleza? E aqui embaixo eu vou marcar um intervalo, ou seja,
no intervalo em que a propriedade vida, eu estou com que objeto selecionado? Eu estou com input point. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar só o message, tá? Porque eu só vou precisar receber uma mensagem. Como a gente já criou o 01, o subjective que essa aqui vai receber vai ser o 02, tá? A gente vai criar função para soltar os objetos. Eu estou com o input point selecionado. O input point está aqui em cima, beleza? Deixa eu dar aqui até um zoom para vocês verem ele melhor. Eu estou com o input point selecionado e eu estou fazendo a configuração para ele dropar, né? Para ele inserir o outro objeto que é o HP. Eu coloquei aqui um messenger e aqui desse lado eu vou colocar um edit object. Eu quero que um objeto seja inserido. Aqui no edit object eu vou escolher qual objeto que eu quero que seja inserido, no caso o HP. Viu a importância de dar nome às coisas? Primeira vez que a gente veio aqui não tinha nada. Olha a quantidade de coisa que tem aqui agora. Se você não renomear, ia ficar cube, input, lamp, plane, plane 01, plane... Tá entendendo? Então é importante renomear o que você precisa. Coloquei aqui o HP, ou seja, toda vez que o input point receber a mensagem 02, ele vai liberar um pacotinho de life para abastecer a nave, tá? Então agora eu preciso criar a condição. A condição que vai mandar essa mensagem, ela pode estar na barra ou no cubo. Por quê? Porque ambos têm a propriedade que eu preciso, que é a propriedade vida, tá? Selecionar aqui, ó, que na barra, apertar o N aqui, ó, eu tenho a propriedade vida. Aqui no cubo eu tenho a propriedade vida. A propriedade vida do cubo reseta o jogo. A propriedade vida da barra faz a barra decrescer. Qualquer uma das duas que eu usar vai funcionar, tá? Então eu vou dizer o seguinte, toda vez, né, botar aqui um always. Toda vez que a propriedade, tá entendendo? A linha de raciocínio, toda vez que a propriedade estiver em um intervalo, propriedade vida, que vá de 80 a 40, tá? Ele vai liberar ele vai liberar um objeto a cada 80 frames. Toda vez que essa condição aqui se fizer verdadeira, do outro lado aqui o que vai acontecer? Ele vai mandar uma mensagem para o meu objeto inserir, tá? Ó, eu devo fazer essa ligação, pessoal, aqui, tá? Porque se eu fizer ela aqui, só vai acontecer isso aqui se essas duas condições forem verdadeiras. Se eu, por acaso, fizer assim, ó, trouxer para cá e trouxer aqui para cá, isso aqui vai acontecer. Se acontecer isso isoladamente e se acontecer isso isoladamente. Como não é do nosso interesse, a gente quer que isso aconteça assim. Aqui no subjective, eu vou botar o 2. Toda vez que essa condição se repetir, vai cair um objeto redondo. Eu vou aqui colocar algumas cores nesses objetos, tá? Ó, eu não estou criando outro material porque eu quero que a cor que seja aplicada aqui seja aplicada no objeto todo. E aqui eu vou criar o meu objeto verde. Galera, eu não estou ensinando a fazer isso aqui porque eu ensinei na última aula, tá? Então eu vou voltar aqui. Vou dar play e o que eu acabei de configurar já é para se fazer verdade. Mas eu preciso conseguir testar o que eu estou dizendo, né? Eu preciso levar aqui umas pancadas até ficar com um life entre 20 e 80 pontos. Que já vai ser um life consideravelmente baixo para que o jogo comece a liberar os meus pontos que dão vida. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa.
vida. Subjective 2. Deixa eu ver aqui, porque pode ser que eu não tenha marcado aqui essa opçãozinha da mensagem, ó. E aí ele não vai receber exatamente quando a mensagem chegar, tá? Deixa eu ver aqui se o edit object tá ok. Ó, vamos fazer aqui o seguinte. Eu quero testar a minha condição, tá? Eu vou colocar aqui que a minha condição... Eu inverti, tá, galera? Nunca ia funcionar. Eu coloquei o mínimo, o máximo e o máximo, o mínimo. Eu coloquei aqui 80 no mínimo e 40 no máximo. Isso aqui tava travando completamente o sistema. Ele não ia entender nunca o que é para fazer. Então vamos continuar aqui. Agora é para aparecer a minha esfera, tá? É isso que a gente faz, pessoal. Eu venho fazendo aqui com vocês tudo de acordo com o que eu vou falando e fazendo. E vem dando certo. Só que às vezes você vai se deparar com erros. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai se tremer? Vai deixar de fazer? Tá vendo? Ó? Já estou com o meu life dentro da condição para que bolinhas caiam e coloquem pontos na minha barra. Só que esses pontos ainda não vão entrar, beleza? Ó, tá vendo? A bolinha está colidindo e os pontos não estão sendo inseridos, porque a gente estava até agora cuidando da inserção das esferas. Agora que quando a gente estiver com essa pontuação entre 80 e 40, as esferas de vida vão ficar caindo. Tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... Toda vez que uma esfera colidir com o cubo, tá? Toda vez que uma esfera colidir com o cubo, ele vai mandar uma mensagem que vai adicionar, subtrair os pontos da vida. No caso aqui, a nossa mensagem insere 5 pontos. A gente vai criar uma condição nova. Aqui a gente tem como colisão o objeto queda. A gente vai criar um novo collision. Dessa vez o collision vai ser para o objeto HP. Quando a gente colidir com a propriedade HP, o que é que vai acontecer? Ele vai mandar. Ele vai... Deixa eu colocar aqui. Ele tem que fazer as duas funções, tá? Tanto a property quanto a messenger. Vou colocar logo aqui as duas, ó. Eu coloquei as duas de uma vez. Eu vou conectar aqui já, tá? Property e a messenger. Por que que eu faço isso? Porque eu quero que aconteça as duas, tá? Então aqui a propriedade vai ser a vida, ou seja, ele vai... subtrair, né? Eu vou colocar aqui a sign, tá? Ou a sign não, edge. Só que aí o que é que eu faço? Eu coloco aqui um sinal de menos. Então cada esfera que eu receber vai subtrair 10 pontos da minha escala de vida. E aqui ele vai mandar o 0,2 para que o mesmo aconteça lá em cima, tá? Eu não lembro se eu configurei aqui essa barra para receber a mensagem. Mas vamos lá, aqui está configurado para... Deixa eu ver... Subjective 02, isso aqui vai mandar para o input point a mensagem do que deve... Não pode ser 02, tá, galera? A gente já usou o 02 lá embaixo, vai ser a mesma mensagem. Então eu vou colocar aqui esse subjective aqui, o 03, tem que ser outra mensagem, senão vão se confundir. Quando a mensagem entrar para subtrair, também vai enviar outro objeto em cena. E eu não quero isso, ainda bem que eu percebi isso a tempo. Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo message. Toda vez que eu receber a mensagem subjective 03, eu vou adicionar a propriedade vida dessa barra, né? Tenho que fazer nas duas. Lembra que na aula passada eu expliquei por quê. Vida menos 10. Para quê? Para que a barra aumente. Se eu deixar só no cubo, o sistema de vida vai saber que minha barra não está menor. Aí o que é que vai acontecer? Você vai morrer aqui, mas não vai resetar o jogo. Então agora eu garanti que ambas as informações cheguem nos lugares que devem. Beleza? Vou dar um play aqui. E agora, além de perder barras de life, ó, quando eu sofro dano, quando eu colidir com o objeto verde, eu vou ganhar vida, tá? Ó, tá aqui, colidir, já é para estar começando a cair meus objetos. E agora, ó, quando eu colidir com o objeto verde, deixa eu colidir com esse aqui. Opa, ele tá me dando vida, beleza? Tem uma coisa que me incomoda, que é o fato do objeto colidir e não sumir, tá? Eu vou mostrar isso só pra gente fechar aqui com mais de uma coisa por aula, tá? Para que o objeto, toda vez que entrar em colisão com esse aqui, ele suma, eu vou vir aqui na primeira camada, vou selecionar o objeto,
Vou adicionar a ele uma propriedade de colisão. E eu vou dizer que ele vai aqui em Edit Object. Vou conectar. Ou seja, toda vez que esse objeto colidir, eu quero que ele suma. Beleza? Ou seja, toda vez que o objeto bater no cubo, ele vai sumir. Fazendo aqui agora com a esfera, ó, selecionei com o botão direito. Vou colocar aqui o Collision. O que acontece? Se eu deixar isso aqui do jeito que tá, ele vai sumir com qualquer tipo de colisão, beleza? Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele só pare se ele bater no player. Só que essa propriedade que eu estou criando aqui, ela ainda não existe. A gente vai criar ela, tá? Então eu vou minimizar aqui. Vou minimizar aqui. Aqui vai funcionar, mas não. Como eu estou colocando aqui a propriedade player, isso tudo só vai funcionar se tiver um objeto com o nome player aonde ele vai colidir. Então, selecionar aqui o cubo e o input, dar uma vírgula. Ó, se eu pegar aqui o cubo, eu vier aqui, ó, não tem a propriedade player. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa propriedade. O que é que vai acontecer? Eu só vou desmarcar aqui que não preciso mais. O objeto que está na segunda camada, quando for inserido nessa, só vai sumir. Quando colidir com o objeto player, beleza? Vamos testar para ver se está funcionando. Então, se sumir, eu ganhei, hein? Sumiu. Tá vendo? Ó, tá funcionando como deve. O objeto bate e some. Retira o que tem de retirar, né? Que esses são os pontos. Na realidade, ele soma. E aí, agora, cadê as esferas? Eu vou tentar colocar aqui para ver se elas também vão sumir, ó. Então, só está sumindo quando colide diretamente com o cubo, tá? Que no caso está com a propriedade player. Beleza? Então, é simples, não é difícil. Se você tem vontade de entrar para esse mundo, dá uma estudada, se concentra. Muitas vezes o telefone que vocês usam é mais caro que um computador que a gente precisa para fazer isso, tá? E aí é que vem a questão. Aonde você quer chegar e com quanto você quer chegar lá, tá? Eu estudo isso desde que eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 34, eu não paro de estudar, hoje é domingo e eu tô gravando. Então assim, todo dia é dia de aprender, pessoal. Eu vou deixar aqui as minhas barras na posição que eu gosto, porque eu gosto de terminar a aula naquela posição mais à vontade dentro do próprio jogo. Eu vou terminar construindo um jogo nesse visual, porque eu gosto de explorar esse tipo de visual 3D, tá? Mas eu tô mostrando para vocês como criar um jogo em 2D, beleza? Só que os recursos que eu tô usando aqui, eu tô mostrando para vocês sempre no final de cada aula, que eles também podem ser usados para criar tranquilamente um jogo tridimensional, tá? Então eu vou ajeitar aqui porque eu quero deixar a minha barra lateralizada, assim. Eu gosto dessas coisas. Vou deixar mais pra cá. Vou fazer assim, ó, pra assumir esse cantinho aqui, tá? Então tá aí. Eu tô com o sistema de pontos e vida parcialmente pronto. A gente coloriu aqui os objetos. A gente vai substituir tudo isso, pessoal, posteriormente por outros objetos, tá? Se você não conseguiu entender o que a gente está fazendo nessa aula, dá uma assistida nas outras que eu vou deixar aqui na thumb da página. Se você teve alguma dificuldade no que eu estou tentando explicar aqui, não conseguiu entender direito, pode colocar aí no vídeo. Se inscreve no canal para você ver quando eu tiver novas postagens. Eu vou estar tentando o tempo todo estar trazendo mais material para vocês, independente das situações. Agora eu já decidi que eu vou continuar fazendo. Eu estou gostando do retorno. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Salvem as suas alterações.